E nós que vamos ficar aqui, vamos nos colocar em pé na presença de Deus, irmãos. E se você tem a sua Bíblia, você pode abrir conosco no Evangelho, no livro de Hebreus, por favor, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler um versículo e depois nós vamos transcorrer. Capítulo 11, que diz assim, olha, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos ler novamente, irmãos? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Feche a sua Bíblia e vamos orar. A tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é poderosa, ela é apta para discernir a intenção e o propósito do coração do homem. E ela não voltará para ti vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós temos necessidade da tua presença. E nós oramos que o Senhor repreenda o inimigo, aquele que quer roubar a semente que é a palavra, que ele não tem esse poder, mas que nossas famílias, aqui no presencial e no online, possa receber essa palavra e sermos fortalecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Agora que você sentou, eu gosto muito, irmãos, e quando alguém fala, uma pessoa comum fala, você concorda com o que ela disse, nós aplaudimos. Quando nós aplaudimos ao Senhor, nós estamos dizendo, tu és digno, tu és merecedor. Então é importante que toda vez que a gente aplauda, a gente diga, glória a Deus, aleluia, eu te louvo porque eu estou vivo. Vamos fazer isso? Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que alegria e que privilégio para mim poder falar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Carlinho, Lene, vocês estão bem? Glória a Deus. Bia e glória a Deus. Quase que eu falei outro nome seu. Nosso Luan. Deus o abençoe. Quase que eu falei, não, eu falei, né? Olha, você vê? Glória a Deus. Que alegria recebê-los nesta manhã. E nós estamos dentro daqueles salmos, pastores, que diz que nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito. E você percebe que o Senhor não só faz o que nós queremos. Silmara, às vezes o Senhor não faz o que nós queremos, e nem aquilo que pedimos, mas mesmo assim nós estamos alegres. Sabe o que é isso? Isso é fé. Você não vê, você não sente, mas você acredita. E todos nós temos uma medida de fé, temos uma porção. E se você tem o Senhor que nos deu esse presente, a fé, ela é um presente, irmão Toninho. Você tem uma medida de fé. Se você usar ela tende a crescer. Lembrando que a fé ela é comparada ao grão de mostarda. E o grão de mostarda é um dos menores grãos. Então ele é bem pequenininho. E o Senhor nos deu uma medida de fé. Se você usar, ela vai crescer. E ela cresce como uma massa de pão. Que quanto mais você sova, quanto mais você bate, melhor e mais bonito e maior vai se tornar aquela massa. Não é verdade? E se eu não usar a minha fé? E se eu achar que ela é pequena demais, muito pequena, insignificante, e eu querer guardar ela? Você vai passar pela vida sem experimentar
do sobrenatural que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. E o que é, Elias, o sobrenatural? O que é a esposa do Elias, sua filhinha, sua sogra? O que é o sobrenatural? É aquilo que os meus olhos não conseguem ver, mas eu sei que ele pode acontecer. Olha isso, isso não é fenomenal? Olhem bem para mim. Sabe essa mulher que vocês estão vendo? Eu nem sempre fui assim do jeito que eu estou. Eu era muito menina e muito amedrontada. Eu tinha muito medo de demônios, porque eu vivia no meio deles. Tinha muito. Pastora, como assim você via demônios? Não, eu não via. Eles entravam na minha casa. Eu acho que eu já falei isso esses dias. Eu vou dar uma pincelada bem rápido. A minha mãe e meu pai foram. Meu pai foi e a minha mãe é pessoas ilustres, pessoas fenomenais, de um caráter indesejável, de uma personalidade muito forte, porém eram escravos. O meu pai era escravo do alcoolismo. Eu oro muito para as pessoas serem livres do alcoolismo, porque o alcoolismo ele domina a vida de uma pessoa quando ela é escrava. Aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça, eles perdem o controle da vida. E para os de fora, eles não são violentos. Para os de fora, são bobos. Para os de fora, paga mico, é isso, palhaçada. Mas quando chegam em casa, a maioria deles são violentos. Só porque aí não entram sozinhos. Quando uma pessoa ela dá liberdade para o alcoolismo, ou para qualquer outra atividade que seja fora a natureza que Deus tem para a nossa vida, aquela pessoa ela se torna à mercê. O reino das trevas, ele acha no direito de poder entrar naquela pessoa do jeito e da forma que ele quiser. Por exemplo, na rua meu pai saía do trabalho, parava numa venda, tomava uma marvada que alguém pagava. Ô João, vem cá tomar uma marvadinha. Aquela marvadinha era suficiente para a gente ter uma noite de choro, de sofrimento, anos após anos, não é, Gi? Anos após anos, porque o alcoolismo ele faz isso. E eu me lembro que meu pai entrava, ele não vinha, ele bebia lá e lá ele ficava, fechava as vendas e jogavam ele na porta do armazém. Mas um homem que trabalhou o dia todo, como é que pode? Como é que você faz isso com um trabalhador, Vandão? Como é que você faz isso? Um homem que saiu de madrugada para trabalhar, trabalhou o dia todo, por causa de uma dose, é jogada na sarjeta. É escravidão ou não é escravidão? Quem pode mudar a vida desse homem? A sociedade pode, irmãos. Por mais que a sociedade tenha boa intenção de trazer para perto e cuidar, mas se o evangelho não for pregado, se a palavra não for divulgada de transformação, aquela pessoa não muda. Aquela pessoa vai viver a vida toda debaixo daquele jugo, vai morrer e não vai usufruir do que Deus tem para ele. E não estou falando nem de eternidade, estou falando de vida aqui, nessa terra. Aí as pessoas ouvem a igreja se reunindo, os gentios, o mundo, olha para a igreja, vê a igreja mobilizada em trabalhos de ação missionária. Por exemplo, aos sábados de manhã, nós temos 70 crianças, tinha lá daí, 70 crianças reunidas sendo treinadas, jogando futebol. Os pais, a maioria não são crentes. Aqueles meninos estão sendo ali assistidos, com lanchinho, com café da manhã, aprendendo a jogar bola. Você já imagina a possibilidade de achar um craque no meio daqueles meninos? Suponhamos que não ache um craque, mas você imagina a história que está sendo construída na vida daqueles meninos? Lá na minha casa eu tenho dor, eu tenho sofrimento, mas aqui eu corro atrás da bola, eu brinco, eu sou igual a todo mundo. Nós temos que construir memórias. Irmãos, nós não somos igreja para colocar jugo sobre a igreja. Nós não somos igreja para colocar peso, canga, igual se colocava nos bois. Lembra quando os bois carregavam carga? Eles colocavam uma canga no seu pescoço e eles levavam peso de todos os lados. O intuito da igreja não é pôr peso sobre a sociedade. O intuito da igreja é pregar o evangelho de boas novas. Palavras de Jesus diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Daquilo que te prende.
O que é que tem prendido você? Na minha época de menina, meus pais, era o alcoolismo. A minha mãe na sede. Irmãos, e entristeça-se comigo, e ao nosso redor tinha muitos crentes. Mas os crentes tinham medo da nossa história. Quem que ia enfrentar um bêbado? Quem que ia enfrentar uma endemoniada? Quem que ia cuidar de umas meninas que... Quem? Ninguém. Por isso o evangelho não se trata só de nós. O evangelho é olhar para o próximo. Olhe para as pessoas perto de você. Olhe com amor, com bondade. Não faça nada querendo algo em troca. Pior dos homens é aquele que faz algo querendo algo em troca. Palavras de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Portanto, quem não crê será condenado. Então você entende que a fé é tudo que nós temos. Você pode ter conhecimento de teologia, você pode ter várias universidades, e você pode ser um analfabeto. Não quer dizer nada para Deus. Ele vai usar você quando você chegar segundo a sua necessidade. Ele usou Pedro segundo a limitação de Pedro, porém usou Paulo com a dimensão do conhecimento e da bênção que tinha sobre a vida de Paulo, que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Não é, Felipe? Felipe está aqui para não deixar eu falar nada. Me monitorando, eu conheço essa gente. Eles liberam você, mas não liberam muito, eles deixam de guardiões. Sou esperta. Cadê? Olha o que aconteceu. A minha mãe na sede, a Lene está aqui, a Lene minha sobrinha. Se ela lembrar de boas conversas, vai lembrar. Minha mãe na sede de procurar ajuda, procurou no coisas espirituais, que hoje eu não posso mais nem falar os nomes. Mas procurou o reino das trevas, irmãos. Veio na magia. E veio na magia, e quando veio a magia, ela não podia trabalhar onde ela estava. Ela foi convidada a se retirar, porque eles trabalhavam com coisas brancas. Ela não servia ali, porque o que ela carregava era muito forte, era muito ruim. Então ela foi para outra região. E quando ela foi, ela não tinha para onde ir. Onde que ela ia receber essas entidades? Ela levou para onde? Para dentro de casa. Nosso estado, que já era ruim, se tornou 7 vezes pior. Então toda segunda, quarta e sexta, a nossa casa era um campo de guerra. Não vou nem falar campo de batalha, era literalmente guerra. Meu pai tomava uma bebida, não vinha. Ele era caçador, ele caçava. Ele tinha cachorros de caça assim, olha. E minha mãe dizia: precisa trazer esse homem, como é que vai trazer? Soltava os cachorros. Os cachorros iam lá e trazia ele, empurrando ele. Vinha a ladeira abaixo, trazendo, era rua sem calçamento, trazia ele. Até na porta, irmãos, os cachorros traziam. Ele era um farrapo. Ninguém o colocava de pé. Quando ele entrava do portão para dentro, pastores, ele era tomado de uma força que muitos homens não podiam segurar. Você imagina a gente, criança. Então ele batia, ele praguejava, ele amaldiçoava. E nós vimos tudo isso. Quando acontecia esse território, as entidades chegavam. Quando as entidades chegavam, eu era menina, eu tinha medo. Eu entrava dentro do guarda-roupa, dentro de um saco de retalho, me escondia lá, e eles iam lá. Quando eles iam lá, minha mãe incorporada, minha mãe ia lá e dizia, não era minha mãe, mas eu que estava nela, dizia: saia, venha. O medo, eu não critico quem tem medo, Alessandra, eu não critico, pastora, quem tem medo, porque o medo, ele paralisa a pessoa. O medo, ele traumatiza. A gente precisa estar em Cristo. A gente tem que estar em oração e jejum para ser livre. Laís, a gente tem que estar em Cristo, para a gente não ficar preso a essas coisas. E eles mandavam eu sair. Quando eu saía, o tanto que eu chorava, eu fazia xixi, de medo. Medo. E eles diziam que eu iria ser cavalo deles, que quando a minha mãe não pudesse mais, era eu que ia ser. Eu dizia para mim mesmo, eu não quero isso, mas eu não podia falar. Quem que fala? Se o medo te paralisa, você imagina, fala. Até que o dia, a igreja
A igreja de Cristo teve a iniciativa de ir pregar o evangelho. Irmãos, falemos de Jesus para as pessoas. Você não tem que levantar uma placa dizendo: eu sou da igreja perfeita, eu sou de uma igreja perfeita. Não, mas nós temos que levantar uma bandeira dizendo: eu sou de Jesus, eu conheci Jesus, eu sou um antes de Jesus e um depois de Jesus. O pastor pregava num domingo de tarde, era uma tarde da bênção. Eles pregavam: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu lembro que meu pai foi para frente, ele estava na janela do lado ali, e eu olhando, ele foi para frente. Quando ele chegou na frente, ele não tinha problema de possessão, mas ele estava amarrado, ele estava enrijecido. Quando o pastor foi pôr a mão, ele caiu como um pedaço de tronco, um tronco seco, caiu assim no chão. E eu na janela olhando, ver como é que ele vai tratar meu pai. Ele desceu, e ele foi lá, perguntou o nome, orou, ajudou a levantar, e disse: o senhor quer entregar a sua vida para Jesus? Sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ali houve uma troca de governo. Nós temos que saber quem é que está governando a nossa vida, quem é que está no centro da nossa vida, quem é que dá as diretrizes para a nossa vida. Você não precisa ter medo do que vão fazer, não tenha medo de feitiçaria, não tenha medo de magia, não tenha medo de voodoo, é o que mais tem. Mas o que tem também é uma igreja mobilizada no poder da oração, no nome de Jesus, uma igreja que está levantando-se a cada dia, anos após ano. As pessoas dizem: a igreja não é a mesma. Eu te digo, ela é a mesma, porque o Senhor, Ele é Deus de ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para desfazer as obras do inferno e para se realizar sinais e maravilhas. Nós estamos em um território de milagres. É domingo de manhã e o Senhor te toca, Ele te diz: sou eu quem faço uma obra nova na sua vida, sou eu quem vou fazer uma obra maravilhosa, em nome de Jesus. Orabaça. Isso tudo é possível pela fé. A nossa fé é o que vai dizer o que é, o que não é. Quando eu disse agora há pouco que o pastor esqueci o nome do pastor, Kenneth Hagin, ele escreveu assim: o jejum não muda Deus. Ainda bem que nada muda Deus, mas a nossa postura de fé, ela move a mão de Deus em nosso favor. A Bíblia diz que as mãos do Senhor, o profeta Isaías diz isso: as mãos do Senhor não estão encurtadas, que não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir. Então agora não é hora de ficar conversando, agora é hora de crer e acreditar e pedir, saber pedir, em nome de Jesus. Eu estava num culto essa semana, e o pastor estava pregando sobre... Lembra aquela mensagem da porta formosa? Que todos os dias era colocado na porta do templo um paralítico. Ele esmolava. Ele dizia: me dê uma esmola, me dê uma esmola. Ele só esperava uma esmola. Mas um dia entrou ali dois senhores, dois varões, Pedro e João, movidos pelo Espírito Santo. É o que está movendo você. Você que é empresário, você que é dono das suas coisas, não se limite a olhar para baixo. Levante a sua cabeça, receba uma visão ampliada e receba uma unção nova de Deus para você ampliar os seus negócios. Não é porque você tem ouvido alguns nãos que você não vai romper. Você vai romper em nome de Jesus. E diz que, a palavra diz em Atos 3, é em Atos ou é João 3, que fala do paralítico? Fala, Atos 3, ele era colocado na porta do templo. Eu estou um pouco esquecida, porque eu estou um pouquinho cansada.
Mas depois do almoço eu vou dormir hoje. Eu vou dormir. E se o meu interfone tocar, vocês vão ver só, eu vou ficar brava. Olha, se alguém me ligar, então, não quero nem saber, irmãos. Você não me liga depois do almoço que eu vou dormir hoje. Falei isso ontem, não deu certo, hoje vai dar. Quando eu estou pegando no sono, o pastor fala, vamos tomar um café? Eu falei, aquele paralítico era posto na porta do templo a esmolar, todos os dias, anos após anos. Um dia entrou 2 homens ali, a Bíblia diz isso e nós cremos porque nós temos fé na palavra. Aqueles homens entraram e disseram assim: Pedro, homem, olhe bem para nós. Não adianta você ficar de cabeça baixa, você tem que levantar a sua cabeça, você tem que olhar para aquilo que você precisa, você tem que reconhecer o que você precisa. Você está doente, você precisa de cura, você precisa procurar ajuda, tratamento. Ai não, eu não vou fazer exame, eu tenho medo de achar coisa. Tem que procurar, tem que ir lá investigar, para ter certeza que não tem. Porque se encontrar precocemente dá tempo de tratar, e o que não puder tratar, nós vamos crer no sobrenatural. Ai pastor, eu tenho contas a pagar. Quanto você deve? Não, nem sei. Como é que você vai pagar se você não sabe? Você tem que sentar e ver o que você deve, abrir suas gavetas de negócio, ver o que está atrasado, pôr em cima da mesa e tomar uma postura. Eu vou pagar isso aqui tudo em nome de Jesus. Você sabe que santo de casa não faz milagre, você já ouviu isso? É um dito popular, porém muito verdadeiro. É um dito popular, mas às vezes é verdadeiro, porque o santo de casa não faz milagres. Você sabe que o pastor da nossa igreja, ele é empreendedor, ele é atrevido, hein, irmãos? Deus forjou esse homem para grandes guerras e grandes batalhas. Graças a Deus, irmã. E eu vou te falar um negócio. A gente não tem que se preparar só para o dia mau, a gente tem que se preparar para o dia bom, irmãos. Planos de vitória. Eu vejo aqui quando o pastor fala assim: quem quer ir fazer viagem? Tem irmãos que levantam a mão lá em cima. Eu falo, eles estão prontos já. E os outros? Não acredita ainda que vai. Quem tem vontade de fazer uma mega grande viagem, levanta a sua mão. Vocês vão tudo viajar. Até que eu vou. Amém, irmão? Amém. Quem falou que está preparado? Amém. Eu também estou, irmão, em nome de Jesus. Olha o que aconteceu. O pastor já ganhou várias passagens para Israel. Só que quando chega na hora de ir, ele está cheio de ocupações, ele dá a vez dele para os outros. Aí um dia eu falei assim para ele: camarada, dá uma olhadinha aqui do lado, pergunta aqui se quero ir. Não, mas sem eu você vai? Eu falei, você tá me subestimando. Olha para quem está perto de você e fala assim: irmão, não me subestima, que eu estou criando força. Fala para o seu irmão, fala, não me subestima, que você vai se surpreender. Diga assim para o seu irmão: aí por esses dias, diga para ele, por esses dias, você ainda vai me chamar, vai me pagar um almoço. Oh, glória a Deus. E não é no fundo do quintal não, é lá no lugar bonito, cheiroso, com música de fundo, aquela música que vai te arremeter lá longe. Você vai lembrar um monte de coisa boa. Deus tem coisas boas para nós. A Bíblia diz que o melhor da terra é para nós, irmãos. Enquanto não chega, vai trabalhando na terra. Uma hora chega. Aí pastor, eu falei isso com o pastor veio aqui no culto e falou: irmãos, aqui, nem admitiu, estou pensando seriamente em fazer uma viagem para Israel, quem iria comigo? E aí ele entendeu a mensagem, ele está entendendo que se ele não for eu vou. Brincadeira, acho que eu vou. Ele está entendendo. Aí tem um monte de gente: vamos pastor. Então acho que daqui, não esse ano não, mas o ano que vem, lá para outubro, nós estamos indo para Israel, irmãos. Vai preparando, vai guardando aí. Vai guardando não, né? Vai pegar lá da sua conta. Oh, amém, irmãos, amém. Aí aquele entrou no templo 2 homens, mas eles estavam cheios de Deus, eles estavam cheios de autoridade, eles estavam na força do ide, a mesma força que está sobre nós. Ide e pregai o evangelho. Pedro olhou e disse: olhe para nós, olhe bem para nós. Nós não temos ouro e prata, nós não temos a esmola que você está pedindo,
mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que ele começou a sentir um comichão nas suas pernas atrofiadas, secas, pernas mortas, começaram a mexer. Onde tem morte, tem que liberar a palavra de vida, irmãos. Mas não é olhar para a morte e falar, eu só sei é chorar. Não, se dá tempo de reverter, chora. Mas chora no nome de Jesus. O nome de Jesus vai lá e transforma aquele estado. Quando eles entraram, Pedro diz assim, olhe bem para nós. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que aquele paralítico precisava, Bruno? Ele precisava de uma esmola ou ele precisava andar? Ele precisava andar. Por que nós ficamos maquiando situações? Nós precisamos andar ou é de algumas migalhas que nós precisamos? Então quando a gente tiver uma necessidade, nós temos que parar. Nós não somos meramente uma multidão, nós somos pessoas inteligentes. A nossa fé é uma fé inteligente. Pensa, é uma fé racional. Pensa, o que eu posso fazer? O que eu estou precisando? Puxa vida, eu sou paraplégico, eu sou paralítico de nascença, eu nunca andei. Mas ele está perguntando, ele está dizendo que não tem ouro, não tem prata. O que ele tem? Ele tem algum poder na vida dele. O que ele tem? Você pode me pôr para andar? Irmãos, está na hora de você levantar, está na hora da gente se levantar. Não se vitimiza, não pensa que você é um coitado. Você não é um coitado, você não é qualquer um. Não importa da sua origem, não importa se você se escondia dentro de um saco de pano, não importa se você fazia xixi de medo, não importa. O que importa é que você está conectado na palavra. A palavra de Deus, ela vai conectando você pelo poder de ação. E o poder de ação é esse: eu creio em Jesus, eu creio que Ele é poderoso para fazer não só o que eu estou precisando, mas infinitamente mais. Mas para provocar esse milagre, você tem que ter fé, você tem que acreditar. E a sua medida de fé, ela não precisa ser gigantesca, ela pode ser pequena. Ela pode ser pequena, mas você tem que exercê-la. O pastor contou recentemente aqui. O pastor é representante comercial. E o pastor contou que era final de ano. Uma empresa pediu uma grande quantidade de cestas de Natal, cestas grandes, e não tinha como chegar. Não tinha como chegar, o caminhão não chegava, não tinha fabricado, não tinha como chegar. Eu vi o desespero do pastor, as pessoas ligando para ele, a empresa ligando minuto após minuto. Eu disse: Deus, a única coisa que eu posso fazer é me calar. Irmãos, a gente tem que ser sábio, a gente tem que ser sabedoria, irmãos. Um dos princípios da sabedoria é falar menos. Fale o menos possível e atue no poder da oração. Eu até escrevi aqui, irmãos, a fé e o jejum, ela potencializa, nos potencializa no combate. Você está achando que você está brincando de ser crente? Você está achando que nós estamos brincando de vir à igreja? Não, ninguém está brincando. Somos homens e mulheres inteligentes, trabalhadores. Eu estou vindo para a igreja buscar força, sabedoria, graça. Eu quero um toque de Deus para ter saúde. Eu quero cuidar das minhas coisas. Somos assim. E quando eu comecei a orar com o pastor naquele ano, eu falei: pastor, fica calmo, que Deus vai agir. Achei graça. Ele olhou para mim e falou: Lourdes, vou falar, irmão, você não vai ficar magoado com o pastorinho. O pastor olhou para mim e falou: Lourdes, você não entende. Alguém já falou para você que você não entende? Mas dá uma raiva. Mas dá uma raiva quando alguém fala para você que você não entende, você sabe que você entende. Para ele eu não falei, Débora, porque eu não sou tonta, né? Eu falei: tá. Eu saí, eu falei assim: quem não está entendendo é você. Deixa eu contar, estou lavando meu coração, estou pondo todas as minhas dores para fora. Tudo que está guardado dentro de você, uma hora ou outra tem que trazer à luz.
Mas não traz na hora da ira, não traz na hora da raiva. Você estraga tudo. Aos pouquinhos você vai falando. Ele falou assim: você não entende. Eu tinha estado com Deus, eu estava orando. E eu criei. Falei: não sei como o Senhor vai fazer. Quando ele falou que eu não sabia, eu disse: quem não está sabendo é você. Não falei para ele, mas no corredor eu falei: você que não sabe das coisas. Fala. Ai, seus bonitinhos, vocês vão falar que só eu que faço isso. Vocês são tudo igual. Passou algum tempo, o telefone toca. Acredita você? O cara: pastor, ô Toninho, valeu, hein, cara, você tem mais? Não tem, não fabrica mais, parou a fábrica já. Parou, fechou para final de ano. Ô Toninho, mas foi ótimo, as que chegaram aqui é fenomenal. Ele falou: como que é? Eu sei que uma carga que estava no meio do caminho, não tinha para onde ir, chegou em Rio Claro, foi lá no mercado, forneceu. Aí eu cheguei, escutei o homem lá falando com ele. Não, pode pedir que em janeiro eu estou entregando. Falei: cresceu, né, irmãos? Aí você cresce, na hora que está o desafio, está todo mundo miudinho, quietinho. Quando começa a vir a bênção, todo mundo cresce. Eu fui chegando, né? Ai, eu amo. Eu amo o combate. Olha para quem está perto de você e fala assim: é isso, você está num combate, e você está jejuando para vencer, em nome de Jesus. Aqui, olha o que aconteceu. O pastor olhou e falou: não falava. A minha pia cheia de louça, não conseguia lavar louça, não conseguia arrumar a cama, só sabia orar. Ah, tem igual. Falei: tá bom. O pastor olhou para mim e falou: você acredita, Lourdes? Você acredita que a carga chegou? Falei: a humildade aqui. Uhum. Eu acredito. Ai, como eu queria ver aquele dia de novo. Se eu tivesse uma fita, eu voltaria ali e falava: aqui, vou ver de novo. Eu ia mostrar para todo mundo. Eu falei: aí, eu acho que eu não entendo. Fala de novo, eu não entendi. Ria. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, ria de você mesmo, seu bobo. Ria da sua bobeira, ria daquilo que você julgou que não era possível. Porque a gente não passa, a nossa medida de fé, ela não cresce do dia para a noite. A nossa medida de fé, ela cresce dia após dia. Quanto mais você vai exercendo, mais ela vai sendo aumentada. E na medida que ela vai aumentando, os milagres vão aumentando na sua vida. Olha para você antes da fé, e olha para você hoje, quem você é. Olha quando a tempestade vem, como você fica. Calmo, vai passar, vai dar tudo certo. E quando não der certo, vai passar também. Porque eu não ouço, eu não vejo a sua voz, mas eu posso ouvir a sua voz. Nós estamos em jejum. Vamos nos colocar de pé. O pessoal do louvor, por favor, vocês podem vir. Se a gente não acreditar, não tem problema. Mas a nossa casa vai deixar de viver experiências sobrenaturais. Mas o que depender de mim e de você, nós vamos acreditar. Nós vamos mergulhar nas águas fundas. Quando aquele paralítico se levantou, ele começou a sentir vida nas suas pernas, que eram atrofiadas, nunca tinha mexido antes, eram enfraquecidas, mas tinha uma palavra de ordem. E nós começamos o culto dessa noite falando que a palavra de Deus, ela é forte, ela é viva. A palavra, a gente vai embora agora para casa, mas a hora que você estiver lá na sua casa, almoçando, a hora que você for descansar, a hora que você for passear, a palavra vai estar em você, ela vai estar em movimento em você, ela vai estar procurando onde encontrar uma forma de você acreditar mais, de você planejar mais. Se tiver que parar tudo e replanejar
retomar, replaneja. Se você tiver que parar para ouvir, para ouvir. Se você tiver que parar para falar, fale, se relacione, converse, porque a bênção de Deus está aqui. Diz que esse paralítico entrou dentro do templo, saltando e glorificando, saltando e glorificando. Eu acho que realmente ele não andava assim, eu acho que ele pulava porque as pernas dele estavam sendo fortalecidas, para ele começar a aprender a andar. Irmãos, que eu e você possamos dar saltos de alegria pela fé. E fé, Hebreus capítulo 11 verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Traz à existência a sua fé. Traz, Senhor, olha, eu não vejo, mas eu acredito. Senhor, eu não sinto, mas eu sei que Tu és poderoso. Libera a promessa de vida. Vamos orar, irmãos. Se você tiver liberdade, se for alguém da sua casa, dê a mão para alguém que está perto de você, e nós vamos orar no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a ficar com sua cabeça meio que levantada. Levante sua cabeça, levante. Deus ama a gente, Deus tem amor maior por nós. Ninguém tem amor maior do que Deus por nós mesmos. E nesta manhã, querido Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi mencionada, a Tua palavra foi entregue para a igreja nesta segunda reunião. Abençoe as famílias aqui presentes, abençoe os casamentos, Senhor, abençoe o namoro, abençoe o noivado, abençoe os casamentos, abençoe a nossa criação de filhos, auxílio com os netos. Espírito Santo de Deus, abençoe a família que ama o Senhor. Nesta manhã de oração, a igreja está mobilizada, a igreja está em jejum coletivo. Nós colocamos um hábito, ou tiramos um líquido e tiramos um alimento sólido. Isso não é nada, Senhor, porque isso não vai mudar o Senhor, mas isso muda a gente, isso deixa a gente maleável, isso deixa a gente mais sensível para olhar como Tu queres que a gente olhe. Nesta manhã nós estamos liberando libertação de bebidas curtas, de bebidas que têm escravizado. Nós liberamos pecado agora, sobre o pecado, pessoas que estão presas no pecado do adultério, da prostituição, pessoas que estão presas, Senhor, na pornografia. É uma hora para a gente dizer: tira isso de mim. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor levantou um paralítico. Levanta a minha vida, restitua a minha vida. Os irmãos que estão online, receba de Deus força para se levantar, força para caminhar. Abençoa a sua empresa, abençoa o seu trabalho, abençoa nesse momento o seu relacionamento com a sua família. Que haja mudança de atitude, que haja mudança de comportamento, que haja libertação. Oh, pessoas que estavam enfermas, levanta a tua alma. O Senhor sara, o Senhor desinflama, Ele restitui alegria, alegria. Ah, no lugar da tristeza, no lugar da escassez, traga alegria nesta manhã, em o nome de Jesus. Você que crê, vai dizendo amém, vai dizendo um aleluia, e diga assim comigo, diga comigo: o jejum, você pode dizer como um vencedor: o jejum não muda Deus, mas Ele tem o poder de me transformar. Diga assim comigo: a minha fé e o jejum potencializa-me no combate, na guerra aonde eu estou. Diga comigo: eu me declaro liberto, abençoado para vencer, em nome de Jesus. Você que está em jejum, continue. Você não está e quer começar, comece.
E a boa mão de Deus é conosco. Ela nos dará vitória. Vamos embora para nossa casa.